Hoje é sábado, são 8h21 da manhã. Começamos um pouco atrasado, mas nós vamos terminar no horário, amém? Que eu tenho certeza que o que Deus tem para passar para nós é bem objetivo. Deus é objetivo, ou não é? Ele é objetivo no que Ele quer. Ele não fica assim, pô, será que eu vou abençoar a Thaís? Pô, será que eu vou abençoar o Paulo? Será que eu vou abençoar o Inácio? Será que eu vou abençoar o Ivan? Será que eu vou abençoar o pastor? Eu vou fazer com que as palavras que ele delega para o povo se cumpram? Deus não é assim. Deus, ele fala, vai, que eu sou contigo. Ele sabe que lá na frente vai dar errado. Ele sabe que lá na frente você não vai ganhar a vitória. Mas ele fala o quê? Vai. Vai. Mas é nas tuas perdas que você adquire o quê? Experiência. Você sabe por causa de que o Espírito Santo ele nos colocou hoje aqui? Depois de quase 30 anos de caminhada, 30 anos de decepção, 30 anos de dor. Dores que vocês não possam calcular. Decepção que vocês não possam calcular. É como aconteceu na vida, abre lá em 2 Reis 4, aconteceu na vida desta mulher. Essa mulher, ela tinha um homem fiel a Deus. Esse homem, ele era fiel à obra de Deus. Mas só que na morte deste homem, ele deixou o quê? Dívida. Uma dívida que não tinha como ser resolvida por ela, porque as mulheres antigamente, elas não tinham a mesma credibilidade que tem hoje. Hoje tem mulheres que têm profissão, hoje tem mulheres que são chefe, hoje tem mulheres que são administradoras, não é verdade? Hoje as mulheres, elas estão alcançando um patamar que se o homem lhe demole, ele passa a ser o quê? Servo delas, não é verdade? Não é ou não é? Então, Deus, ele sabia daquele problema. Deus, ele sabia que aquilo ia acontecer. Aquele homem era fiel. Jamais aquela mulher ia falar para o Eliseu que o marido dela era fiel se ele não fosse. Isso significa que ela era uma esposa que observava quem? O seu marido. Ela observava o seu marido. Então, Deus me perdoa porque às vezes eu falo sem observar os detalhes. Não é verdade? Mas o mal, ele sabe que hoje você vai sair daqui com a tua vitória. É por isso que cria um mimimi. Já reparou que quando você fala assim, mulher, não mexa nas minhas bagunças. Mas marido, tá tudo bagunçado, é ferramenta lá, ferramenta acolá. Não toca, se você tocar, você vai tirar a minha, organiza. Pra você é uma bagunça. Pra você é um problema. Mas pra ele não. Pra ele é onde tá tudo que ele sabe onde tá. Você sabia que você sabe onde tá tudo que é teu? E se alguém mexe, você percebe? É ou não é? Então, essa mulher, ela observou que ia ter um problema. E esse problema, ela ia perder o fruto do seu ventre. Porque antigamente, quando você devia e não tinha dinheiro, levava os teus filhos para ser escravo. Ou não é? Não é diferente hoje. Você, quando não dá ouvido, nós, quando não dá ouvido à direção do Espírito Santo, o que acontece? Nós tornamos escravo da situação. Então aquele problema não era para destruir a vida dela, não era para destruir o nome de Eliseu. Era para haver um milagre da prosperidade. Mas para um milagre acontecer, você tem que ter alguma coisa. Deus não multiplica nada. Já falei para você, quando Deus ele falou o quê? Haja, tinha o quê? Tinha trevas. Então tinha alguma coisa para poder modificar. Quando ele disse, haja de
divisão entre águas e águas. Por quê? Rios e mares, águas salgadas e água doce. Tem certas espécies de peixe que eles não sobrevivem em água doce. E tem certas espécies de peixe que não sobrevivem em água salgada. Acertei? Então, você está vivendo no melhor momento da tua vida. Olha, esse momento é um momento de dificuldade, é um momento de dor, é um momento de decepção. É um momento que você olha para um lado e você não vê nada. Você olha para outro lado e não vê nada. Você abre o armário e se decepciona, toma até um susto. O bicho do nada fala assim, que isso, meu Deus? Por quê? Porque isso é necessário para que você venha desenvolver a tua fé. Não é verdade, Rose? E quando você exercita a sua fé na direção de Deus, não tem como dar errado. Às vezes a gente percebe, fica observando as coisas que não está dando certo, e a gente fica às vezes questionando. Aí questiona daqui, questiona dali, às vezes reclama com um, reclama com outro, às vezes desconta até na pessoa. Mas eu digo uma coisa pra você: quando você não está desprezando a direção de Deus, você é bem sucedido. Quando você está obedecendo, está vindo. Tu acha que Deus não está vendo você acordando uma hora dessa? Todo sábado. E às vezes você não tem hábito para acordar cedo. Verdade. Então Deus, ele está observando é o detalhe. Deus está observando o que está dentro de você. O que você está pensando. E às vezes você fica muitas das vezes falando assim, poxa, meu Deus, até quando? Até quando essa situação vai ficar me consumindo? Aí o Senhor Jesus vai falar assim, meu filho, continue crendo, que eu estou te preparando para coisas grandes. Eu estou querendo que você esteja posicionado para vencer. Você sabe como é que Jesus prepara a gente para vencer, para crescer na vida financeira? É no deserto. Você aprende a administrar. Você aprende a dividir. Porque quando está na abundância, na fartura, tá tudo bem. Você tá rindo, você tá comendo churrasquinho todo domingo. Mas você não tem aquela ligação com a família, aquela preocupação com a sua vida espiritual. Então tudo é um conjunto. Se você estiver bem espiritualmente, bem emocionalmente, principalmente bem, ainda mais se você for casado, bem em família, não tem nada que possa dar errado. Nada. Nada tira a tua paz. Ah, tá, hoje eu não tô comendo o que eu quero, mas você vai comer. Hoje eu não tô fazendo o que eu queria fazer. Eu queria passear, eu queria... Não teve hoje, mas vai vir dias que você vai ter. Você não pode ficar pensando no que ainda não conquistou. Vocês têm que pensar, é o que Deus está preparando para você ter. Para você conquistar a resposta de Deus, primeiro Jesus está conquistando você. Deus está formando você um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando é criança, os pais não têm que formar o homem ser homem, a menina ser uma menina responsável. E é fácil. Houve mais não do que sim. Não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo. Não é assim? No início, tem pessoas que ela vai crescer, ela fica até já preocupada com não. De tanto que ela já ouviu não. Mas muitas das vezes, o não de Deus não é igual o não de um ser humano. O não de Deus é aprendizado. O silêncio de Deus é para te exaltar. É para formar você um homem, uma mulher equilibrada.
Uma mulher que se posiciona, um homem que se posiciona, sabe se é para ir para a direita, ele vai porque está ouvindo a voz de Deus. Sabe que é para ir para a esquerda, ele sabe que vai lá porque Deus está falando para ele ir, ele vai ter sucesso e já deu certo. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós pregamos. Então a vida de vocês não vão continuar do jeito que se encontra. Isso eu te dou certeza. Em nome de Jesus. E ó, olha pra mim. Sabe onde está a tua prosperidade? Sabe? 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 Na tua casa. Tudo começa lá. Na tua casa. Tudo começa lá. Quem conhece pastor Tiago Brunet? Nós conhecemos de ouvir, né? Aonde que Deus mudou a história dele? Na casa dele. Lá ele estava desprezado porque ele estava com uma dívida milionária. Ele era... Como é que está o nome que dá a palestra? Palestrante. E ele também fazia excursão para levar os pessoal para outros países. Só que ele ficou 1 ano preso dentro de casa em depressão, diz o relato dele. Só que Deus deu uma sabedoria tão grande para aquele homem que ele começou a enriquecer na casa dele. Ele começou a escrever um relato, um algo, que esse algo se transformou em livros e mais livros que circula todo mundo. E os livros não são para os crentes, os livros são para todos. E diversas pessoas que leram o livro dele, diz ele que suas vidas mudaram. As vidas deles mudaram porque eles leram o livro, porque eles obedeceram a direção. Obedeceram a direção, porque os livros deles são guiados pela Bíblia. Então a tua prosperidade está na tua casa, meu amigo. Às vezes você despreza um pouquinho que você tem. Esta mulher, quando o Eliseu falou para ela assim, ó, o que você tem em casa? Aí você fala, eu não tenho nada. Duvido, meu amigo, que você não tem uma internet nos teus dados móveis. Duvido que você não sabe fazer alguma coisa. Duvido que você não conhece um pouco de pessoas para mudar essa situação, para começar alguma coisa. Duvido que você não fez um cursinho para poder exercer alguma coisa. Sabe o que é isso? Isso se dá o nome quando eu falo eu não tenho nada. É comodismo. É ficar bebendo água sem propósito. O que é beber água sem propósito, pastor? Eu recebo uma direção, mas eu não ponho em prática. Eu recebo a palavra da sabedoria, mas eu não uso ela. Esse é o problema. Você sabia? Está na tua casa. Vamos ler os escritos sagrados para que a gente possa entender com mais clareza o discurso dessa manhã, para a gente poder orar. Olha só, lá em 2 Reis 4. Hoje você vai sair daqui com uma direção que você tem que pôr em prática, meu amigo. Senão, você só vai ficar bebendo água. Olha só. Certa mulher viúva. Ó, já é um problema. Viúva porque não tem ninguém. Antigamente, quando a mulher era viúva, ela não tinha paro de ninguém. Mas ela usou a fé. De um dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu. Ela conversou? Ela só
fez um pedido, ela o quê? Clamou. O que é o clamou? Não é o grito do mais profundo ser de um ser humano? Sim. Deus, eu tô cansado, eu não quero mais essa vida desgraçada, essa vida inútil. O Senhor promete o melhor. Tira a gente desse deserto, tira a gente dessa situação. Mas além de um clamor, tinha também o que? Uma obediência à direção que foi dada. Vamos ver? A Eliseu: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia a Deus. O princípio do saber é o quê? O princípio do saber é o quê? O princípio do saber é o quê? O temor, meu Deus. O temor de Deus é o princípio de quê? Da sabedoria, do saber. Saber o quê, pastor Ivanildo e missionária Rose? Saber resolver os problemas. Poxa, eu tô aqui com esse problema aqui, como é que eu vou resolver esse problema aqui? Meu Deus, é o temor. O que é temor? É respeito. Poxa, não é o homem que está falando. Quem está falando é o próprio Deus através dele. Porque Deus, ele não tem condição de aparecer para mim pessoalmente para falar comigo. Porque ser humano nenhum suporta isto. Então Deus, ele vai o quê? Ele vai usar os seus servos. E outra coisa, o que você quer? O que você pede? É pessoal ou é para o coletivo? Deus não abençoa ninguém individualmente. Abre-se algumas exceções. Deus abençoa sempre no coletivo. Por que no coletivo, pastor? Porque na tua bênção outras pessoas serão o quê? Abençoado. Se você pede uma direção, essa direção envolve outras pessoas. Porque o que você quer está na tua mão, mas está na mão de outras pessoas. É por isso que nós temos que aprender a viver em sociedade e ter a vizinhança da boa política. Porque se você não tiver a boa política, qualquer coisa você se descabela, bota o terror, você perde a única oportunidade que Deus criou para você. Às vezes bateu lá no teu portão a oportunidade. O que é? O que foi? Por quê? Porque você não vigiou. Às vezes o telefone ligou, tocou para você. O que foi? O que está acontecendo? Minha mãe era assim, minha mãe atendia os telefones. O que foi? Quem é? O que você quer com meu filho? Às vezes era uma resposta para o meu irmão, uma resposta para mim, a gente faz o quê? Perdeu a resposta. Então, diz assim, ó, no versículo, ainda no versículo 1, né? O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, mas veio ser o credor para levar os meus filhos como escravo. Olha a pergunta de Eliseu, clara e direta. Eliseu respondeu. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? O que foi que Jesus perguntou para aquele cego? Aquele cego que estava à beira do caminho, não era isso? Não era isso? Os entendidos aí vão me corrigir, não é? Ele poderia dizer: Senhor, quero ser rico. Deus ia dar riqueza para ele, não ia? Senhor, eu quero uma mansão. Deus ia dar uma mansão para ele. Mas ele falou: Senhor, eu quero ver. Não adianta você ter dinheiro se você não vê. Não adianta você ter dinheiro se você não vê a sabedoria de Deus. Você não vê a direção de Deus. Quando você não entende, você despreza a direção de Deus. Não é verdade? Vem cá, meu amigo. Eu quero... Deus
eu quero falar de Deus para você. Faz assim, assim e assim. Aí você vai lá e faz o quê? Assim, assim e assim. Tudo. O que foi que o Senhor Jesus, depois que pediu? Se você ler os escritos, você vai ver que Jesus pediu o que a Pedro? O barco! Me empresta o barco, Pedro. Pedro cansado, revoltado, bronqueado, falido. Ele chegou lá e viu Jesus dando o discurso dele. E como a multidão estava aglomerando muito, Jesus precisava o quê? Sair do meio da multidão, porque não estava dando para o quê? Delegar a direção para a multidão. Então Jesus pediu o barco de Pedro. E o barco ele foi para o mar. E mediante que o barco ficava no mar ali, Jesus o quê? Delegava. Quem é que controlava o barco? Pedro e os seus companheiros. Aí Jesus, quando terminou o discurso, falou para ele o quê? Agora, Pedro, vá e lança do lado direito a rede. Senhor, cansado, trabalhei a madrugada toda, em outras palavras, tô chateado, tô bronqueado, que eu não tô vendo o resultado, mas sobre a tua palavra vou fazer. Quando Pedro jogou a rede, ele pescou diversos peixes, 100 e poucos peixes. E Pedro naquele dia ficou o quê? Rico, porque era muito. Não era normal. O milagre de Deus, ele não é migalha. O milagre de Deus, ele não é papinha, que amanhã você tem fome, que amanhã você volta a querer novamente. Deus, quando te dá uma direção, ele te dá uma direção para mudar a tua vida, para fazer justiça na tua vida. E depois que ele botou a mão naquilo, Jesus falou com ele: agora larga tudo e vem e me segue. E aí? E aí? Vai chegar dia que Deus vai te pedir: larga tudo e me segue. Agora vem. Eu quero você para isto. Eu quero você me servindo nisto. Eu quero você fazendo aquilo. E você, por ter visto aquele grande milagre, você larga tudo e serve. E quem passou a cuidar da necessidade de Pedro? Quem passou a cuidar da família de Pedro? Quem? Jesus. Jesus. A Bíblia diz que Pedro passava necessidade. A Bíblia diz que a mulher de Pedro ia lá: Senhor, o Pedro, manda para eu tomar vergonha na cara, que o Pedro está trazendo o alimento. O Pedro não está trazendo o sustento. A Bíblia não diz isso. E tanto o Pedro, ele, com tanta sabedoria, que ele deu instrução para os maridos lá na epístolas de Pedro, não é verdade? A epístola de Pedro tem instrução para nós maridos. E voltando aos textos, ele perguntou para ela: o que posso fazer por você? Aí disse: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Aí começa agora a entrar o quê? A direção do Espírito Santo. O que você sabe fazer, meu amigo? O que você sabe fazer? Você sabe vender bala? Você sabe orientar alguém? Você sabe fazer algo além do que você está fazendo? Se você não pegar e aprender novas estratégias, você sempre vai viver essa vidinha aí, dependendo só daquele saláriozinho. O saláriozinho mínimo. Você sabe o que significa o salário mínimo? É porque sempre vai ser mínimo. Ele nunca vai ser maior. É mínimo. E Deus, ele te dá uma sabedoria para você não viver mais o
mínimo. Ele diz que o mínimo virá a ser uma nação forte. Lá em Isaías, o mínimo virá a ser uma nação forte. Então a Bíblia diz que, olha a resposta dela. Ela respondeu: esta tua serva foi o quê? Humilde. Essa tua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Como é que não tem nada? Hã? Tem alguma coisa para apresentar por Todo-Poderoso para ele multiplicar? Aí ele diz assim, ó. 3. Então Eliseu disse: vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias. Muito bem específico a direção. Vazias, muitas vasilhas. 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte aqueles que for ficando cheio. 5. A mulher foi embora, dali fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. 6. Quando todas as vasilhas cheia, ela disse aos seus filhos: traga-me mais uma das vasilhas. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Ponto. E o que diz, Ivan, no versículo 7? Forte. No finalzinho diz: então o azeite parou. 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, tende o azeite, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ponto. É aí. Ó. Não há mais vasilhas. E o azeite parou. 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Você sabe por que muitas das vezes você perde a tua resposta? Porque o homem de Deus te abençoa e tu fica no miudinho para não abençoar a obra de Deus. Ah, não vou falar nada não, porque senão eu vou ter que tirar dízimo desse dinheiro. Ah, eu não vou falar nada não, senão eu vou ter que dar uma oferta. Fica, ó, no miudinho. Aí vem o mal e pum, pega o que você tem. A Bíblia diz aqui que ela fez o quê? Ela recebeu uma direção para prosperar, para mudar a situação, e recebeu uma direção para o quê? Para administrar. Às vezes você acha que a tua vida é uma vida desqualificada, é uma vida sem sentido. É falta de administração. É falta de administração. Às vezes, não é só a fé. É você saber onde colocar cada ponto no seu devido ponto. E outra coisa, jamais você vai ter êxito se você não tem a política da boa vizinhança com os teus vizinhos. Porque a tua resposta está no teu círculo de amizade. A bênção vai vir no teu círculo de amizade. Raramente vai vir alguém estranho para mudar a tua história. É o teu irmão que pode trazer uma resposta para você. É sua tia que pode ligar, ó, fulano. É um vizinho que pode falar, ó, tem algo para você fazer aqui. E se você é aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que não tem comunhão com ninguém, não tem paz com ninguém, o que acontece, missionária Rosa? O
era uma mulher broncuda. Como é que você tratava a minha mãe, ô missionário? Sempre tratei bem. Quando eu via que ela não estava legal, eu não procurava. Eu ficava na minha casa. Ao ponto, eu não sei se meu irmão sabe disso, mas vai saber hoje. Ao ponto de minha mãe entregar toda a autoridade da nossa família, era para ser entregue na mão de quem? Do meu irmão. Nem na minha mão ela entregou. A minha mãe entregou toda a autoridade da nossa família na mão dela, da minha esposa, da Rose, da missionária Rose. Tu soube disso? Ele não sabia disso não, né? Toda a autoridade da família está na mão dela. Nunca falei Minha mãe nada. falou, tá tudo nas tuas mãos, minha filha. Você tem um controle de tudo. E pede pra Era eu dela, era da minha mãe a autoridade. A minha mãe entregou tudo na mão dela. E eu falei, eles vão sempre se entender, os dois. E hoje Trabalhar junto. ela cumpre com o pedido que minha mãe pediu. A autoridade que minha mãe entregou. E meu tio, Esperdião, também entregou na mão dela a autoridade para orientar a família lá em cima. Todas as filhas. Qualquer probleminha que acontece, eles vêm gritar quem? A missionária Rose. Rose, me ajuda. Rose, está acontecendo isso. Você está vendo a importância da política da boa vizinhança? A Bíblia diz que o azeite parou. Parou porque já não tinha mais o quê? Quando você não obedece mais à direção, despreza a direção, para tudo. Para tudo. Para, você já não tem mais ideias. Não adianta você ser um profissional de mão cheia. O importante não é ser um profissional de mão cheia, é aonde você colocar a mão resolver. Eles têm que querer só você. Só você. Não, eu não quero outro, eu espero você. Solucionador. Você é o cara. Porque Deus te dá este poder. Amém? Vamos clamar a Deus por justiça. Se você puder dobrar o teu joelho aí, dobre. Que Deus abençoe a todos.